Nina Crispim, tenho 26 anos, sou ativista do movimento negro, sou uma preta mulher, antes de qualquer coisa, sou publicitária, artista plástica e atualmente crio também conteúdo para as redes sociais. Eu sou uma pessoa que tem a sua história construída em cima de alguns privilégios, mas eu acho que o principal deles foi ter crescido em uma casa onde os meus pais tinham letramento racial, consciência racial. Então eu acho que a minha grande sacada e virada de chave para me dedicar totalmente a pensar em letramento racial como liberdade do povo negro é tentar devolver isso que eu recebi desde a minha infância para o mundo. Porque numa sociedade onde nós somos muito tolhidos e muito podados de quem nós somos enquanto pessoas pretas, você crescer tendo uma mãe que desde os seus 10 anos senta contigo em uma mesa de almoço e fala qual a sua opinião sobre cotas, é um grande privilégio. Mesmo tendo vivido em meios majoritariamente embranquecidos, porque eu tive uma condição confortável financeira por causa dos meus pais, mesmo assim, e mesmo tendo uma mãe com muita consciência, eu ainda percorri caminhos muito sinuosos em relação a trombar na branquitude de um lado, trombar na branquitude do outro. Então, já dando esse contexto, eu consegui acessar muitos espaços bons em relação à educação e com isso acessei também a faculdade, acessei a pós-graduação, eu sou publicitária de formação e especialista em marketing digital. A minha carreira também foi construída, é muito louco isso, porque conforme você acessa espaços, sendo uma pessoa preta, você tem menos contato com seus pares. A minha primeira amiga negra de ter uma intimidade eu tive com os meus 18 anos. Eu acho que você nunca vai ouvir uma pessoa branca dizer que nunca teve um amigo íntimo branco. Isso fala muito sobre privilégios em relação à nossa subjetividade, né? Não deveria nem ser uma questão. É muito louco isso que a gente racializa várias coisas que na vida de muitas pessoas brancas isso é uma coisa muito comum. E agora eu cheguei até aqui me dedicando bastante à emancipação do meu povo, que quando me perguntam se eu tenho religião, essa é a minha religião. Não sei, acho que tem muitos formatos de Deus que não necessariamente cristão, ou enfim. A minha religião é ver o meu povo humanizado o suficiente para escolher para onde quer ir. Não necessariamente diante do que eu acredito, mas é importante que as pessoas pretas tenham contato com a sua subjetividade e saibam que elas valem muito também. Falar sobre representatividade é uma pauta bem, não sei se ambígua para mim, porque eu falo aqui de um lugar de publicitária e designer que trabalha diretamente com representação imagética e de um lugar de ativista do movimento negro. Então eu tenho aí uma vivência enquanto corpo preto experienciando o mundo e uma vivência enquanto corpo preto publicitário dentro de agência, tomando decisões ou não de quem vai aparecer em certos lugares. Eu acho que as pessoas têm uma ideia de representatividade que eu tenho a impressão que é um pouco rasa, né? Mas isso é o meu olhar enquanto ativista. Primeiro eu vou dizer como é que funciona a publicidade. É inegável que as pessoas associem muito a imagem à sua vivência. Por exemplo, se eu faço aqui um layout, um cartaz, onde as letras estão muito grudadas na sua borda, isso vai gerar um incômodo e as pessoas não sabem por quê. E a psicologia diz que você associa uma letra muito grudada a uma borda, a um copo quase caindo de uma mesa. Você não vai me dizer, Nina, isso aqui tá ruim, mas eu vou saber porque existe um estudo acerca disso. Bem como na publicidade existem muitas teorias reforçadas pela branquitude sobre o que vende e o que não vende. Então a gente vem aí de um histórico onde o bonito é ser branco, o bonito é ter um corpo esguio, é ter um cabelo liso e etc. E durante muitos anos, eu vou dar um exemplo da minha vivência. Durante muitos anos eu não tive contato com o meu cabelo natural. Então você via ali nas prateleiras dos mercados um shampoo para cabelos cacheados e crespos.
cacheado e crespo hoje, se você é uma pessoa que tem o seu cabelo natural, você sabe que isso é extremamente raso. Mas foi com isso que eu sempre lidei e mesmo assim isso não me interessava, porque não me interessava ter cabelo cacheado e crespo, me interessava ter o cabelo da pessoa que está ali na novela, que pouco se assemelhava a mim. Então, a condução, eu comecei na publicidade em 2012, que foi quando eu comecei a faculdade, e muita coisa passava batida. Eu olhava meu portfólio ali e o meu olhar estava tão centrado em o que já era feito, o que já era bonito, que eu olho e falo, gente, eu não acredito que fui eu, uma pessoa preta, que produziu esse tipo de peça. Ao passo que eu vou fazendo a minha faculdade, ao mesmo tempo eu vou entrando em contato com a minha negritude, eu começo a questionar algumas coisas. Eu, durante a minha infância, sempre utilizei o meu cabelo, tentei, né, usar o meu cabelo liso e usava uma marca que quem é pessoa preta e alisava o cabelo, que tinha um potão com um creme branco que era para alisar e aquilo queimava, aquilo matava, aquilo ardia, mas estava ali. E hoje a gente vê essa mesma marca enquanto referência em cabelos crespos e cacheados e com muito conhecimento em relação a cabelo 4A, B, C e todos esses tipos de curvatura que existem no cabelo. Isso foi, inclusive, o meu objeto de estudo para pós-graduação, de entender como as marcas que perceberam que uma pessoa preta move 1,3 trilhão do PIB do Brasil, como as marcas que perceberam isso antes estão mais ricas agora. Então eu não tenho como dizer que não foi legal eu entrar ali numa estação paulista e ver uma negrada fazendo comercial de shampoo. Eu não tenho como dizer porque eu seria hipócrita. Isso é um sentimento que enche o nosso coração, isso é um sentimento que fala, caraca, tem uma pessoa similar a mim estampando um outdoor, coisa que eu não podia fazer. Eu já tive muita peça reprovada porque não combinava com a marca, com pessoas pretas, trabalhando em agência. Não vinha um feedback direto, porque isso seria racismo, mas existe esse movimento velado. Ao mesmo tempo, essa é a minha visão enquanto publicitária. Representatividade é legal, representatividade vende. Eu tenho uma mentalidade orientada a vendas enquanto publicitária, mas enquanto ativista, é muito importante ter em mente que a representatividade, ela tem um outro lado, que é representatividade sem agenda é uma cortina de fumaça. Enquanto ativista do movimento negro, eu preciso falar um pouquinho sobre o lado contraproducente, ou que não é tão legal da representatividade se ela não for utilizada de forma consciente. Nem sempre a representatividade vai cobrir as agendas que ela se propõe a cobrir. Como exemplo disso nós termos uma pessoa negra representando o Zumbi dos Palmares e não representando os direitos e os interesses de pessoas negras. Na publicidade, a gente usa um termo que, quando a marca finge que é sustentável, a gente fala greenwashing, que é a lavagem verde. Eu acho que existe um movimento também de race washing, que é uma lavagem racial que as marcas tentam fazer de modo que elas pareçam super legaizonas e antirracistas. Você vê aí que muitas coisas não estão mudando mesmo com todo esse ganho de representatividade. Hoje a gente vê muitas pessoas pretas que ainda são, ao mesmo tempo, nem 1% do que a gente gostaria de ver, muitas pessoas pretas aparecendo na TV, muitas pessoas pretas... Pô, a gente teve um reality aí com 11 participantes pretos aí no último ano. E ainda assim, foi com Deus, né? Foi uma coisa ali que foi desastrosa, que eu, enquanto pessoa preta, muitas vezes pensei, putz, será que não dá pra voltar a ter só branco? Porque é tanta exposição... É tanta exposição que você fala, cara, as pessoas não estão preparadas para entender que pessoas negras têm personalidades diferentes e caráteres diferentes e isso não está atribuído à raça. Então eu acho muito importante que quando a gente fale sobre representatividade, a gente não fique nesse raso de achar que o imagético é o suficiente. É preciso que a gente tenha uma agenda. Quando a gente fala sobre pretos no topo, a gente precisa entender se tem preto no topo, quem está na base, e a resposta é muito simples, não são pessoas brancas. Esse movimento de representatividade liberal, que é o representar por representar, o comprar por comprar, o ocupar por ocupar, pode ser muito ruim para nós. É importante que a gente entenda que é legal sim estar em lugar XY, vestir XY, ganhar prêmio X, Y e Z, mas é importante que a gente entenda quem são essas pessoas
que a gente está colocando ali como os nossos representantes. Eu acho que o papel, afinal, da representatividade é nos mostrar possibilidades para que então eu possa ser quem eu sou. Até porque é legal eu ver a Maju na TV, eu ver a Isa nos palcos e etc, para que eu veja que a realidade de miserabilidade não é a única opção. Mas eu dizer que a representatividade é representação é totalmente errado, porque ninguém ali representa o meu corpo além de mim mesma. Eu acho que o papel da representatividade é me mostrar possibilidades e opções, mas nunca falar por mim mesma, porque eu preciso ser humanizada o suficiente para ser quem eu sou.